Boa noite, graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Pastor Rodrigo aqui com vocês. Nesta live, nós vamos estar tratando assuntos de suma importância principalmente para o meio pentecostal, para a teologia pentecostal, para a teologia reformada. Vocês vão entender um pouquinho mais do porquê que eu estou usando o termo de teologia reformada. Hoje nós vamos ter como convidado um dos maiores expositores da teologia arminiana, pastor João Flávio Martinez. Uma curiosidade sobre o pastor João Flávio, que ele foi o primeiro pastor a ser processado pelo islamismo, devido à sua ênfase e devido à sua apologia, à sua apologética. O pastor João Flávio, um homem de Deus, reconhecido no meio evangélico, no meio pentecostal, no meio tradicional, homem de Deus, homem culto na palavra do Senhor. E hoje nós vamos estar falando um pouquinho com o pastor, trazendo um pouco mais sobre esta teologia que tem muitos estigmas em cima dela, que tem muitos mitos em cima desta teologia, que é a teologia arminiana. Nós vamos ter também algumas surpresinhas para vocês que estiverem na live conosco. Já desde agora peço para que vocês comentem lá de qual cidade vocês estão falando, de onde é que vocês estão falando, o nome de vocês. E fique aí conosco até o final, que nós temos surpresas muito boas, além de um conteúdo muito bom que vai abençoar e edificar a tua vida. Já quero estar apresentando o pastor João Flávio Martinez, que vai estar falando um pouquinho, se apresentando melhor, falando um pouquinho mais conosco. Bom, em primeiro lugar, obrigado aí pelos predicados, é pura bondade sua. A única coisa que você falou que é 100% factual é que eu fui processado pelos muçulmanos. Tirando o resto, é pura bondade sua. Imagina. E aí, eu gostei da sua fala, porque você começou falando de teologia arminiana e de teologia reformada, colocando isso na mesma linha. Porque é fato. Não é só o calvinismo que é teologia reformada. Exato. Teologia reformada é também o arminianismo. É também a igreja menonita, não sei se poderíamos chamar de menonismo, mas os menonitas, por exemplo, vêm antes, os anglicanos vêm antes, os luteranos também. Por exemplo, quando nós pensamos em luteranismo, na questão soteriológica, que é a temática aqui do vídeo, Lutero não cria na dupla predestinação. Você está entendendo? E por que Lutero não cria na dupla predestinação? Porque ele conhecia o Sínodo de Orange, em 529, que condenou o pelagianismo, mas por contrapartida, para balancear os fatos, ele condenou a predestinação para o mal. Você está compreendendo? Então, Deus, segundo Orange, não poderia predeterminar pessoas para o inferno. Até poderia para o céu, mas não para o inferno. Por isso, Lutero, que é reformado, seguindo essa cartilha, ele vai fazer o quê? Ele vai acreditar na predestinação para a salvação e não na predestinação para a condenação. Isso é importante nós falar. Outra coisa, eu vejo aí uns amigos, né, falando de teologia reformada, e eles parecem que estão diante de um bezerro de ouro. A teologia reformada. Bom, os reformadores, pastor Rodrigo, eles não queriam criar igreja batista, igreja presbiteriana, igreja anglicana, igreja luterana, igreja metodista. Eles não queriam criar igrejas protestantes. O sonho deles era fazer uma força de pressão para que a Igreja Católica se reformasse. O senhor está entendendo? Então, eles tinham uma visão um tanto católica. E a primeira leva de reformadores, eles eram homens que tinham uma casca católica. Então, quando a gente olha para o passado, a gente tem que procurar entendê-los, e eu tento fazer isso, mas a gente não pode esquecer que tinha uma casca ali, que era uma casca católica, que é uma cosmovisão católica, que era um óculos católico. Por isso que nós temos reformadores que criam na virgindade perpétua de Maria, alguns que eram devotos de santas, que criam que o santo lá no céu podia interceder por alguém. Isso tudo é um processo
que vai acontecendo até que a igreja evangélica ou a igreja protestante, que crê nos 5 solas, ela está, então, livre destas amarras católicas. Embora nós temos, ainda hoje, resquício desse catolicismo em nosso meio. Ainda mais no Brasil, que é tão poderoso essa concepção católica. O Brasil é o maior país católico do mundo. Voltando, então, para os reformadores, você não pode tirar do bojo todo esse apanhado de cosmovisões. Então, o anglicanismo está aqui, o luteranismo, o menonismo, o arminianismo, o metodismo de Wesley. Você tem que entender que isso tudo é teologia reformada. Isso tudo faz parte do bojo da reforma. A arrogância, a petulância de achar, não, nós somos os reformados, isso aí é uma invenção, é uma alienação da cabeça de alguns e a jactância de outros, mas não é fato histórico. Então, parabéns pela sua colocação inicial. Realmente, teologia reformada é também teologia arminiana. E digo mais, teologia wesleyana também é teologia reformada. Também. Por quê? Porque, você tem uma ideia, pastor Rodrigo, a família de Wesley ajudou a confeccionar o catecismo de Westminster. O senhor está entendendo? Então, na verdade, a família dele era uma família de reformados raiz, muito próximo ali de Lutero, de Calvino, de Zwinglio, tá certo? De Jonathan Edwards e de tantos outros. Então a gente precisa colocar todos aí nesse barco, com suas virtudes e defeitos, porque a gente, pastor Rodrigo, não pode olhar para os nossos reformadores como fazem os católicos que olham para os seus papas, como fazem os líderes de seitas que olham para os seus fundadores. Então, por mais que você mostre evidências documentais de erro desses homens do passado, os líderes de seitas não querem admitir. Nós não temos problema com isso. Nós não idolatramos Lutero, nós não idolatramos Calvino, nós não idolatramos Armínio, nós não idolatramos Wesley. Nós aproveitamos o que eles têm de bom, sem idolatrá-los, e não temos problema de falar, ele errou, aqui é uma heresia que ele cometeu, sem problema. Isso eu estou falando na minha perspectiva, porque eu me considero um evangélico protestante, né? Agora, alguns calvinistas aí, eles são calvinólatras. Pois é. João Calvino é uma imagem, né? Eu imagino que alguns devem ter até o altarzinho em casa, o Calvininho lá, as velhinhas, porque é uma idolatria. Eu estou sendo irônico, obviamente, mas é uma idolatria. E isso, para nós, protestantes, inclusive reformados, nós não podemos aceitar isso, porque nós somos fruto de uma quebra de vínculo com uma cosmovisão católica. Nós não podemos aceitar o catolicismo. Não podemos retroceder a ele, né? Exatamente, mas é fato. Aí aproveito aqui, ainda ontem nós tivemos ceia, o pastor Paulo Cristiano estava falando lá na nossa igreja sobre as cosmovisões da ceia. Então, a transubstanciação, a consubstanciação, a presença de Cristo na ceia e a ceia como memorial. Olha o processo para se tornar a ceia como nós temos hoje. Primeiro, transubstanciação, doutrina católica. Aí Lutero vai discordar dela. Aí Lutero vem, discorda e fala, não, o pão continua pão, o vinho continua vinho, mas Jesus, a presença real dele está no pão, está no suco. Então pronto, consubstanciação, já melhorou. Aí vem João Calvino e fala, não, nem a presença está no pão, nem o pão se torna carne, nem a presença está no suco, nem o suco se torna sangue, mas Jesus está presente, envolvendo esse pão, naquele momento da ceia, de um jeito todo especial. De novo, 3 visões, está melhorando, está percebendo? Mas ainda há muito misticismo na ceia, ainda muito misticismo. Aí, por incrível que pareça aqui, vem Zwinglio, o mais predestinacionista de todos. E Zwinglio vai dizer, não, Paulo deixou claro que é símbolo. Se o próprio Cristo está partindo o pão, como é que o pão é a carne dele? Ele ainda não tinha morrido na cruz.
Então, veja, aí nós vamos ter, então, a ceia que nós temos hoje, a visão da ceia. Você está entendendo como é que funciona o processo? É um processo, até chegar na depuração mais teológica e mais bíblica possível. Exatamente. E é nesse ponto da evolução, pastor, que eu creio. Há aqueles que falam muito sobre a questão da evolução, que é contra a evolução, que a evolução não existiu, mas esse ponto da evolução em que nós partimos de um princípio e temos a humildade de reconhecer, opa, houve falhas lá atrás e esse processo ele vai evoluindo e ele vai melhorando. Esse é um ponto da evolução que eu falo que ela é muito boa. É top demais para nós. Claro, e a gente precisa ter liberdade para fazer essas críticas, porque a igreja tem que estar sempre se reformando para melhor. Exato. Ela não pode ficar congelada no passado. Exatamente. Você está A entendendo? reforma ela não pode ser uma vez só na vida, né? A igreja tem que estar sempre se reformando, sempre se tornando mais ortodoxa, mais bíblica, mais teológica, e aí a importância da teologia, tá? Inclusive hoje no Brasil, os arminianos estão tendo que estudar. Por quê? Porque houve um avivamento calvinístico devido ao fato das igrejas neopentecostais, que tecnicamente, teoricamente, supostamente são arminianas. E aí o que acontece? Muita gente veio para as igrejas calvinistas, encheram as igrejas mais tradicionais, esse calvinismo inchou, foi para a internet, e quando a gente analisa o calvinismo, e aqui é bom falar de calvinismo quando a gente estuda arminianismo, porque você não consegue conhecer uma nota verdadeira sem identificar as duas notas. E identificar a falsa primeiro é mais importante do que a verdadeira. Porque é ela que você tem que evitar que aconteça na sua vida, a falsa. Não é a verdadeira. Então, a verdadeira tem que acontecer naturalmente, mas a falsa você tem que evitar. Voltando aqui para a questão do calvinismo, o calvinismo ele é compatibilista. Ele pega os versículos que interessam para ele, e aqueles que, para mim, são grande maioria, que são versículos arminianos, ele compatibiliza. Então, o calvinismo vai dizer: Deus decreta todas as coisas. Deus determina todas as coisas. A queda de Adão, o pecado de Adão e de toda a humanidade, todo o mal, todo o erro, tudo aquilo que não é bom, é Deus que determina, é Deus que move o homem para fazer, é Deus que manipula o processo, mas o homem é uma criatura livre. Ele vai lá, ele que toma decisão, ele que toma atitude. Como? Não tem como... É o quadrado redondo, ou é o redondo quadrado, você entendeu, pastor Rodrigo? Então, esse é o grande problema do calvinismo. Ele é compatibilista. Se o senhor pegar o catecismo de Westminster, está escrito lá que o homem tem liberdade, que o homem tem livre escolha. Só falta escrever livre-arbítrio, que eles têm um problema com esse livre-arbítrio. Embora eu vou estar participando de uma live com um amigo meu agora, quarta-feira, um calvinista mais, digamos assim, trabalhado, pelo menos eu estou tentando crer assim, mais moderado, não só moderado, ele é mais trabalhado mesmo, ele é mais, ele filosofou mais sobre o calvinismo. Por exemplo, ele crê em livre-arbítrio, e ele acha que tem livre-arbítrio em Calvino. Isso para mim é maravilhoso. Meu Deus. Você entendeu? Isso é para mim, eu acho maravilhoso. Então, voltando à questão, eles trabalham com compatibilismo. Então, no calvinismo, você vai ter a seguinte verdade: Deus determina todas as coisas, inclusive o pecado. Nada foge à determinação de Deus, mas o homem é livre. E quando o homem faz aquilo que Deus determinou, Deus castiga ele porque é pecado, se é errado no caso. Você está entendendo? Então, nós temos essa contradição. Quando você ouvir a palavra compatibilismo, nós temos a contradição. E fica um negócio meio estranho, porque você não vai fugir. Então, se Deus determinou tudo, então Deus, inclusive, foi o criador do mal, foi o criador do pecado, se foi ele quem determinou. O senhor concorda que a lógica é óbvia? É óbvia, não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. O fato é fato. Né? Mas é claro, o que diz o catecismo de Westminster? O que diz o Círio de Dort? Que é heresia Deus argumentar que Deus decretou o pecado. Então,
Eles afirmam com todas as letras: é uma heresia de perdição dizer que Deus é autor do pecado. Mas, ao mesmo tempo, Deus decreta o pecado. Você entendeu o paradoxo? Eles falam: o determinismo é uma heresia. Aí está lá no catecismo, né? Que o determinismo é uma heresia. Heresia de que coloca que todas as coisas invariavelmente serão feitas de acordo com a divindade determinou, sendo que assim eles entendem que o homem não pode ser, de fato, responsabilizado. Aí o texto calvinístico diz assim: esta visão é fatalista, pagã e de alguns hipercalvinistas. Então, veja, lá na definição que eles dão, eles estão falando de fatalismo, que é uma heresia pagã, chamada pelos pais da igreja de paganismo, de esoterismo, de maniqueísmo e etc. Então, eles combatem essa heresia, mas, ao mesmo tempo, dentro do bojo da doutrina deles, está apontando para isso. Inclusive, pastor Rodrigo, quando você lê as Institutas, Calvino se defende disso. Aí você lê Agostinho se defende disso. Por quê? Porque o pessoal chegou no Agostinho e falou: ô Agostinho, você escreveu o livre-arbítrio. Você diz que o homem é livre. E você diz que negar o livre-arbítrio é maniqueísmo, aquela religião antiga, pagã, que você outrora renunciou. Agora você está falando que o homem não tem mais livre-arbítrio. Como é que é isso? Então, Agostinho, pra você ter uma ideia, pastor Rodrigo, está na biografia de Peter Brown, que é uma das mais famosas sobre a vida do Agostinho, está escrito assim: Agostinho, o bispo pagão entre nós. Então ele era chamado de bispo pagão no seio da igreja. Por quê? Porque justamente ele defendia uma tese que é pagã. Maravilha. Vamos ver aqui se tem alguma pergunta para o pastor. Ariel Henrique, ele pergunta: existe calvinista moderado? Eu digo mais, não só existe calvinista moderado, como existe calvinismos. Para mim, todos são heréticos. Eu não tenho problema, porque aqui, pastor, presta atenção no que eu vou dizer. Nem toda heresia é de perdição. Por exemplo, os modismos neopentecostais são heresias? São. Levam para o inferno? Talvez, em último estágio. Mas o indivíduo pode crer em quebra de maldição, em maldição hereditária, em maldição de nome, em teologia da prosperidade, e ainda assim ir para o céu. Porque isso aí não impede a graça de Deus na vida dele. O indivíduo pode ser calvinista e ainda assim, sem nenhum problema, ir para o céu. Então eu não vejo problema na salvação dos irmãos calvinistas. Os calvinistas, apesar de crerem dessa maneira um tanto conturbada, paradoxalmente inexplicável, eles não comprometem a salvação deles neste aspecto. Agora, os próprios calvinistas dizem que o hipercalvinismo vai levar o indivíduo ao inferno. Como o hiperarminianismo. O que seria o hiperarminianismo? É o tal do teísmo aberto, onde Deus não sabe nada e o futuro está aberto e Deus não tem o controle desse futuro. Você está entendendo como é que a coisa é complicada? É bem complicado. O calvinismo já é uma heresia. Se apertar mais, vira hipercalvinismo e vira de perdição. O arminianismo, ao meu ver, é a doutrina ortodoxa bíblica da soteriologia. Mas se você apertá-la demais, vira teísmo aberto. Você entendeu? Então, nós estamos pisando em casca de ovos aqui. Um pouquinho para lá ou um pouquinho para cá e você está na heresia. Agora, o calvinismo é uma heresia de perdição? Não. É uma heresia, mas não é de perdição. Tem calvinista moderado? Positivo. E não só calvinistas moderados. Tem calvinismos. Por exemplo, o calvinismo do senhor Marcos Granconato é uma tragédia. Eu vou dizer para você, pastor Rodrigo, um pastor, amigo meu, que eu conheci agora recentemente, ficou meu amigo, um pastor que ficou meu amigo, vamos dizer assim, disse assim para mim: pastor Martinez, o Granconato atrapalha a nossa propagação de fé, porque a nossa soteriologia é mais tranquila. Como o senhor mesmo disse, ele me falou, nós temos o compatibilismo. Nós pregamos que Deus determina todas as coisas, mas também enfatizamos a responsabilidade humana no processo. E o Granconato não faz isso. Ele é muito desequilibrado. Palavras
estou abrindo aspas, de um reverendo calvinista, extremamente equilibrado. Então, existe um calvinista mais moderado? Existe. Outra coisa, existem vários calvinistas que eles não estão nem aí para perder tempo com isso. Tem calvinistas que chegam em você, você é arminiano, ele vai, beleza, irmão, vamos evangelizar, vamos falar de Jesus. Tem calvinistas que são assim. Agora, tem calvinistas que são idólatras, e muitos deles são atualmente idólatras. Alguns chegam a acreditar que salvação só no calvinismo. E aí cito outro nome importante aqui na teologia do evangelicalismo brasileiro. O doutor Augusto Nicodemos, que quem não gosta dele, né? Eu tenho aqui todos os livros dele, eu assisto áudios, vídeos, compro todos os livros que ele lança, então não podem dizer que eu não gosto dele. Ele recentemente veio a público e fez falando de uma descoberta incrível que ele teve. Que os pastores, que os amigos, que os irmãos arminianos até podem ser salvos. Olha aí. Quer dizer, ele descobriu agora. Agora, ele tem 50 anos de ministério. Agora, no final do ministério dele, Deus iluminou a mente dele e descobriu que um arminiano pode ser salvo. Você está entendendo? Então, quer dizer, ele demorou 50 anos. Então, e nesse tempo todo ele pregou em muita igreja arminiana. Será que ele foi honesto com todo mundo? Puxa vida. Porque esse é o grande problema. Hoje, por exemplo, e aqui, pastor Rodrigo, faço a minha parte da culpa, depois que eu escrevi o meu livro Calvinismo Recalcitrante, eu não prego mais em igrejas presbiterianas. Eu declino o convite. Não, pastor, mas você vai vir aqui para falar de adventismo, de espiritismo. Eu não vou. Porque sempre vai ter um espertinho lá no meio que vai perguntar. E eu vou falar. Você está entendendo? Então, eu não vou. Então, eu não dou seminário em igreja calvinistas. Por quê? Porque eu estou respeitando os calvinistas, não desrespeitando-os. Eu estou respeitando-os. Sim, uma forma de respeito. Porque eu trabalho, pastor Rodrigo, com a simplicidade e com a verdade e com a sinceridade. Simplicidade, verdade e sinceridade. Porque se eu não conseguir trabalhar assim, eu não consigo fazer apologética. Por que eu critico o calvinismo? Por que eu sou arminiano? Porque senão eu não poderia combater as outras heresias. Né? Eu tenho 2 livros escritos que combatem os modismos neopentecostais. Ora, se eu tenho 2 livros que combatem os modismos neopentecostais, eu tinha que ter um que combate o calvinismo. Eu preciso ter equilíbrio. Exato. Senão, por que eu sou seletivo na hora de fazer a crítica? E eu quero deixar claro, viu, pastor Rodrigo? Eu não tenho problema com a comunhão com os irmãos. Eu não tenho problema. E digo mais, já que a pessoa que perguntou aí fez uma pergunta muito inteligente. Muitos dentro das igrejas calvinistas, eles não sabem o que é calvinismo. O senhor está entendendo? Como muitos irmãos dentro das nossas igrejas não sabem o que é arminianismo. De fato. Daí a importância do que estamos fazendo aqui hoje. Vocês vão promover um curso justamente para explicar o que é arminianismo. Maravilha. Nós temos mais uma pergunta, mas antes de passar essa pergunta para o pastor, quero pedir para o pessoal que está na live já dar o seu joinha, curtir aí, deixar seu comentário. Segue a gente, se você ainda não é inscrito, se inscreve. Vamos fortalecer esse canal, fortalecer esse trabalho. Vamos lá para mais uma pergunta. Pergunta da nossa irmã Jennifer Cris, é isso? De que maneira a teologia arminiana influencia as práticas eclesiásticas e a vida cristã cotidiana? Nossa, que maravilha de pergunta, hein, Jennifer? Puxa vida. Simples, querida. A questão da missiologia, da evangelização. Eu tinha aqui um tratado da editora Fiel, que é uma editora extremamente calvinista, eles falando que a ideia de que está tudo determinado no calvinismo faz com que haja uma frouxidão, digamos assim, falta de empenho na evangelização. A teologia arminiana, ela traz um fervor evangelístico. Por quê? Porque Deus quer contar conosco no processo, de verdade. Outra coisa, no arminianismo a expiação é ilimitada. Eu posso pregar porque todos podem se converter. No calvinismo, não. Só os eleitos podem se converter. Está entendendo? Então, de alguma maneira, na cabeça do calvinista, ele sabe
que ele só vai pregar para quem vai ouvir, porque está determinado. Então, se ele está desanimado para pregar hoje, não tem problema, porque ele vai encontrar amanhã esse eleito, ou algum outro vai encontrar o eleito, porque não faz tanta diferença ele no processo. Já no arminianismo, não. Nós fazemos mais no processo. Nós estamos parte do plano de Deus no processo. Nós somos importantes no processo. Não que Deus não possa usar quantos ele quiser. Se você fizer corpo mole, ele vai usar outro. Mas voltando à questão, então, o arminianismo, ele é mais missiológico, ele é mais dinâmico, ele é mais avivado, e ele traz para a vida da igreja uma esperança maior, um Deus de amor, uma cosmovisão piedosa. Porque, veja, se você tem um Deus que te orienta a perdoar, a amar todos igualmente, indiscriminadamente, sem fazer acepção de pessoas. E olha que interessante, né, pastor Rodrigo? Você começa lendo Romanos, nós estamos estudando Romanos na nossa igreja. Culto de oração, quarta-feira, Romanos. Olha só. Aí, no capítulo 2, se não me falha a minha velha memória, versículo 11, Paulo fala que nós não devemos fazer acepção de pessoas, porque Deus não faz acepção de pessoas. Aí Paulo chega no capítulo 9 e fala, pois é, Deus escolheu um pequeno grupo para ir para o céu e determinou o resto para ir para o inferno, porque Deus faz acepção de pessoas. E fica contraditório. No capítulo 2, Paulo fala, Deus não faz acepção de pessoas. Isso eu estou falando segundo o calvinismo. Aí Paulo chega no capítulo 9 e fala, olha, eu falei no capítulo 2 que Deus não faz acepção de pessoas. Eu estava errado, ali foi um lapso arminiano que me deu aqui na cabeça, mas na verdade Deus faz sim, ele só vai levar um pouquinho de gente para o céu e acabou, hein? E é porque ele quer, e não é para discutir com ele. Não é para discutir, porque ele determina, a bola é dele, o play é dele, o campo é dele, que ele joga quanto ele quiser, se não quiser mais ele pega a bola e vai embora, e pronto. Como se Deus fosse um molequinho, sabe o Kiko? O Kiko do Chaves? Sim. O Kiko é o dono da bola, o Kiko é o dono do brinquedo, então o Kiko, né? Então a bola é dele. Se você apertar o Kiko, ele pega a bola, entra para dentro e não brinca mais. Então, parece-me que essa visão de Deus é um tanto quiquense, que tem a bola e que se não fizer do jeito dele. Só que lá no livro de Isaías, pastor Rodrigo, como é que Deus fala? Traz a tua causa comigo, vem contender comigo, vem discutir comigo. Eu vou explicar para você por que eu estou fazendo assim, não estou fazendo assado. Vamos discutir. Lá no livro de Isaías, Deus fala para os servos dele, você tem alguma dúvida? Você não está concordando com o que eu estou fazendo? Traga-me as tuas razões. Olha como o Deus da Bíblia é diferente. O Deus da Bíblia, ele poderia, como está em Romanos 9, a bola é minha, o play é meu, o campo é meu, tudo aqui é meu, eu faço o que eu quero, eu sou Deus, mas eu não faço assim. Você entendeu? Deus poderia, como Paulo fala, poderia, mas ele não faz assim. E aí, quando você pega Romanos 9, olha que maravilhoso. Romanos 9 é a criptonita dos calvinistas. Quando você pega Romanos 9, Paulo, ele fala algo muito interessante. Ele compara a gente, o ser humano, como um vaso. E tem os vasos de honra e os vasos da ira. Mas sabe onde que Paulo está pegando essa ideia de vaso? Lá em Jeremias 18. Quando você vai para o texto de Jeremias, Jeremias fala assim, Deus falando, né? Quando eu falar que vou fazer o bem para aquela pessoa que é o vaso que o oleiro estava mexendo. Quando eu falar que vou fazer o bem para uma nação ou para um povo, e aquele povo fizer o mal, eu me arrependerei. Antropopatismo, é uma linguagem humana. Deus aqui está usando uma linguagem humana para conversar com a gente. Ele fala assim, eu me arrependerei e castigarei esse povo. Mas se eu disser para um povo, que é o vaso, o texto aí é de vaso. Aí no caso, um é vaso de ira e vira vaso de honra. O outro é vaso de honra e vira vaso de ira. Aí Deus fala, eu disse que ia castigar um povo, mas se esse povo se arrepender e mudar, eu também mudarei e não o castigarei. Você entendeu o contexto de Romanos 9? É Jeremias, é o vaso lá. Então, na verdade, quando você analisa Romanos capítulo 9 é espetacular. Mas está escrito, amei a Jacó e aborreci, odiei Esaú. E está na Instituta, que ali está se referindo ao Jacó e o Esaú, que está lá em Gênesis. Quando você pega a ideia de Paulo, ele está citando Malaquias capítulo 1.
Ali, Jacó é Israel e Esaú é Edom. Olha que espetacular. Está falando de duas nações. E o texto é anacrônico, porque já tinha acontecido. Deus não castiga ninguém por antecipação. Deus não pensa antes da eternidade, vou castigar o João Flávio. Antes dele pensar em fazer coisa errada, eu já estou planejando o castigo dele. Lá em Jeremias, fala assim, acho que é 19:5. Nunca me passou pela cabeça jogar um filho meu no fogo. Então Deus, ele não pensa o mal da gente. Aliás, a Bíblia diz, pensamento de bênçãos eu tenho sobre você e não pensamentos de mal. Olha que espetáculo. Voltando para Romanos 9, pastor Rodrigo. Aí, como é que eu sei que ali está falando de duas nações e não de duas pessoas, dos dois indivíduos? Porque ali no texto Paulo fala que Esaú servirá a Jacó. Quando você vai em Gênesis e você lê a história dos gêmeos, você descobre que quando Jacó vem pedir perdão por irmão Esaú, que ele fez lá aquela atrapalhada toda com o irmão, e ele vem pedir perdão e traz lá presentes pro irmão e tudo, o que o irmão fala para ele? Eu não preciso. Meu irmão, eu tenho em sobra. Então, na vida pessoal de Jacó e Esaú, Esaú foi muito mais rico e poderoso que Jacó. Logo, o texto de Romanos 9 está falando de Edom e está falando de Israel. O que Deus está falando em Romanos 9? Quem que tinha que receber a bênção de estar aqui sendo o povo de Deus? Era Esaú. O que Esaú fez? O senhor lembra? Ele trocou que jeito a primogenitura dele? Por um guisado. Exatamente, por um prato. Por uma refeição. Ele desprezou. Aí Paulo está falando, do mesmo jeito que Deus tirou a primogenitura do Esaú e deu para Jacó, Deus agora vai tirar de Jacó, que é Israel, e vai dar para os gentios. Você está entendendo? E eu vou terminar, que eu gosto tanto de falar desse assunto, porque é tão bom falar do amor de Deus. Deixa eu te explicar como é que é Romanos 9. Eu vou te contar uma história, pastor Rodrigo, que é factual. Um bombeiro, no exercício da sua atividade, entra numa casa pegando fogo. E tinha 5 pessoas ali, no canto que ele entrou. Ele poderia ter salvado 5. Então ele entra naquele prédio e salva só 3. E deixa 2 morrerem queimados. Houve uma sindicância e ele foi condenado por causa da morte dessas 2 pessoas. O calvinista diz assim, Deus não tinha obrigação de salvar ninguém, estava tudo condenado. Mas ele resolveu salvar 3. Estou usando a minha história do bombeiro, ok? Então vamos imaginar que o bombeiro é Deus e que as pessoas que estão dentro do prédio são os judeus, lá os eleitos, a nação eleita. Aí, olha que interessante. Então, essa é a visão do calvinismo. Salvar 3 já é lucro. Embora ele possa querer e possa salvar os 5. Em Romanos 9, sabe o que Paulo está falando, pastor Rodrigo? Deus não só quer salvar os 5, não só pode salvar os 5, não só fez o sacrifício pelos 5, como ele está disposto a salvar as pessoas do prédio adjacente aonde o fogo chegou. Você entendeu? Então, o Deus da Bíblia, ele é aquele bombeiro, nessa analogia, nessa crônica que estamos fazendo, ele é aquele bombeiro que está disposto para salvar os 5, está disposto também para salvar as pessoas que estão nos prédios ao lado, aonde o fogo está chegando. Esse é o Deus da Bíblia. Agora, é claro, no arminianismo, Deus é aquele cara que joga a corda, que joga a escada magiro, que vai com a escada magiro. Vem! Tá entendendo? Deus, ele provém tudo para a tua salvação. Mas ela é uma salvação, é uma expiação judicial, como dizem os teólogos. Ou seja, você tem que crer. É um pacto. É uma sinergia. Não na salvação. A salvação é monergística. Está tudo aqui no meu livro. Quem quiser, eu mando o PDF. E vou pedir para o pessoal do IBTEC mandar gratuitamente o PDF para quem fizer o curso. Então, veja. Na salvação, quem morre na cruz por nós é Cristo, quem sofre por nós é Cristo, quem paga o pecado a Deus é Cristo.
É ele que paga, é ele que sofre, é ele que padece, só ele poderia. Se eu e o senhor passasse pelo mesmo processo que Jesus pagou, nós não estaríamos justificados, porque nós somos ímpios, nós somos pecadores, nós somos fracos, nós somos caídos, nós somos depravados. Por isso que Jesus foi concebido pelo Espírito Santo, porque o corpo dele era imaculado. Então só Jesus podia fazer aquilo. Agora, na aplicatividade da salvação, Jesus, ou Deus, é o bombeiro que te joga a corda, é o bombeiro que te joga a boia, é o bombeiro que te coloca a escada magiro, é o bombeiro que vem com a cestinha do helicóptero para você montar, é o bombeiro que fala, pode pular, que a cama de ar está montada aqui. Agora, se o indivíduo ficar lá, não, eu estou esperando Deus me tirar daqui, você vai morrer queimado. Vai morrer. Vai para o inferno. Então Deus providencia tudo para a sua salvação. E outra coisa, ele te ajuda, ele ainda te convence. Ó, essa escada magiro é forte, resistente, pode vir. Mas se você quiser montar no cestinho do helicóptero, é cabo de aço, não quebra não. E se quiser pular no colchão de ar, é espetacular, você ainda vai se divertir. Pode vir. Agora, se o cara for daquele cabeça fechada, né? Não, não quero não, porque... Então o Espírito Santo, como está em João 16:8, ele te convence de aceitar o projeto de Deus, mas você pode resistir. É o que está lá em Atos, capítulo 7, 52, 51, quando Estevão, capítulo 7, 51, quando Estevão está pregando, e aí os judeus ficam irados e pegam em pedras para apedrejá-lo. E ele fala assim, Estevão, vocês resistem ao Espírito Santo de Deus. Então o homem pode resistir ao projeto de graça? Pode. Diferente do calvinismo que diz que não. O Jesus do calvinismo, não me leve a mal o que estou dizendo, mas eu vi uma figura muito legal do Jesus do calvinismo, que é assim, eis que estou à porta e arrombo. Quem poderá segurar a minha graça? Então, na cosmovisão calvinística, Deus é aquele cara da PM que carrega aquele canhão de ferro, chega na porta e polícia, pum, e arromba a porta. Então a salvação calvinística é uma salvação arrombosa. A salvação bíblica, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Olha aí o sinergismo. Eu com ele e ele comigo. Eu com ele e ele comigo. Maravilha, pastor. Que aula Desculpa de ter falado demais. Imagina. Nós temos mais algumas perguntas, mas antes de fazer a pergunta, lembrar mais uma vez o pessoal, deixa seu like, siga lá nas as nossas redes sociais, o IBTEC, acompanhe, sempre temos conteúdos abençoados para vocês lá. Vamos lá para mais uma pergunta? A Thaís Matos, ela pergunta, como a teologia arminiana trabalha a questão do determinismo? Tem uma pergunta que eu vi aqui depois, quem escolhe quem? Não esquece de separar essa pergunta, viu, pastor? Como a teologia arminiana trabalha a questão do determinismo? Veja, o decreto... Deixa eu explicar aqui sobre a predestinação, porque a predestinação é bíblica. Então, decreto, predestinação é a mesma coisa. Vamos explicar aqui. Vamos citar os três. Calvino, Armínio e Wesley. Ok? Certo. Então, prestem atenção. Todos ensinam a predestinação ou a eleição. Predestinação e eleição são palavras diferentes, mas que significam a mesma coisa. Então vamos lá. No calvinismo é assim: Deus escolheu uma grande multidão para ir para o inferno e uma pequena multidão para ir para o céu. Por quê? Mistério. Ninguém consegue perscrutar a cabeça, a consciência de Deus e entender o porquê. No arminianismo, Deus escolhe uma pequena multidão para ir para o céu e uma grande multidão para ir para o inferno. Aí, quando perguntam para Armínio, ele diz presciência. Ou seja, Pedro fala, inclusive, salvos pela presciência de Deus. Então, Deus prevê a fé daquele pequeno grupo e elege e salva. E Deus prevê a incredulidade daquele grande grupo e manda-os para o inferno. Isso é calvinismo, isso é arminianismo. Então, no calvinismo, Deus decreta por quê? Mistério. No arminianismo, Deus decreta por quê? Presciência. Aí vem John Wesley
John Wesley tem uma sacada genial. E aí, é fato, quando você lê predestinação ou eleição na Bíblia, no Novo Testamento, sempre é no plural. Porque John Wesley vem e fala, a eleição ou a predestinação é da igreja, é nele, é em Cristo. Deus elege em Cristo a igreja. Aí John Wesley vai usar o nome, o exemplo de um navio. Um navio está determinado para sair de Londres e ir para Nova York. Este navio vai sair na hora determinada, conforme o plano. E a empresa que determinou essa viagem, que projetou esse navio, sabe que vai ter muita gente para viajar no navio, porque a viagem é espetacular. Agora, quem vai entrar no navio, aí é livre-arbítrio, aí é livre escolha, aí é livre agência, como é que você queira chamar, aí é decisão pessoal. Nós temos que pregar o evangelho e ver quem quer entrar no navio. Então, o decreto em Wesley não é de indivíduos, é da igreja. E eu até acho engraçado, porque os calvinistas deveriam crer nessa mesma cosmovisão de Wesley, porque eles são aliancistas, ou seja, eles acreditam que o Israel do passado, que foi decretado, que ele jamais poderia ser rejeitado, embora ele foi, e Israel era a nação eleita, hein? Paulo fala que ela foi rejeitada. Então, os adventistas dizem, os calvinistas dizem que a nação eleita virou a igreja agora que é a nação eleita. Mas na hora da salvação, eles acreditam que é eleição individual, ou predestinação individual. Wesley não, ele acredita como deveriam acreditar os calvinistas, que a predestinação é coletiva, é a igreja. Quem vai entrar na igreja, aí é livre-arbítrio. Maravilha. O pastor falou sobre uma pergunta. Essa pergunta aqui, ó, pergunta do Marcos José. Isso. Só uma questão: quem escolhe quem? Deus escolhe o homem ou o homem escolhe a Deus? Quem toma a iniciativa? Maravilhosa essa pergunta. Ô Marcos, vamos pensar, quando Adão peca, quem vai atrás de Adão? É Deus. Não é? Adão, onde estás? Porque o homem caído, ele não consegue por si mesmo buscar a Deus. Ele precisa da graça preveniente. O que é a graça preveniente? Inclusive, pastor Rodrigo, graça preveniente não é uma coisa de arminiano. Você sabe quem criou esse termo? Agostinho. Os calvinistas deveriam usar esse termo, que eles não gostam porque não ajuda a teoria deles. Mas o Agostinho defendia a graça preveniente. O que é a graça preveniente? É a graça que vem na frente. Ou seja, sem pregação do evangelho, sem a direção e a unção do Espírito Santo, não há conversão. É a graça preveniente. Por exemplo, quando Caim, antes dele matar Abel, quem vem a ele e pede para ele se controlar e não fazer o pecado? É Deus, graça preveniente. Quem chama Abraão? É Deus. Quem chama Isaac? Quem chama Jacó? É sempre Deus que age. O agir é de Deus. Agora, o interagir é nosso. Isso os calvinistas, nossa, eles babam de ódio quando ouvem essa expressão, o interagir. Mas é nosso. Inclusive, se você pegar 2 Coríntios 6:1, lá está escrito a palavra sinergeu no grego. Porque ele fala, vou até pegar aqui para ler para os irmãos, eu acho importante ler o texto neste aspecto, e eu não quero tirar o texto da sua lógica teológica de Paulo. Diz assim, e nós, olha o que a palavra de Deus está dizendo, e nós, na qualidade de cooperadores com ele, no caso Cristo, também vos exortamos a que não recebais a graça de Deus em vão. E o versículo 2 vai dizer, porque ele diz, eu te ouvi no tempo da oportunidade e te socorri no dia da salvação. Ou seja, está falando de salvação. Então, na aplicatividade da redenção e da salvação, nós somos o que de Deus? Cooperadores. Aí, de novo, pastor Rodrigo, cita o Santo Agostinho. Santo Agostinho vai dizer assim, Deus não trabalha e não age em pedras, mas em criaturas livres. Deus, vou repetir, Deus não trabalha em pedras, mas em criaturas livres. Então, sinergeu, na qualidade de sinergeu, de sinergistas, Deus age e eu reajo. Deus bate, eu tenho que levantar para abrir a porta. O calvinismo não aceita isso, mas isso é doutrina arminiana porque é bíblica.
Então nós temos que interagir com Deus. E depois de salvo, pastor Rodrigo, e aí João 3,16, que todo mundo gosta de usar, a tradução, ela está errada. O Dr. Carlos Vailate corrige ela muito bem. Porque lá nós sabemos decor, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Como quem fez a tradução foi um calvinista, João Ferreira de Almeida era calvinista, e essa informação é preciosa. Muitos textos na Bíblia poderia ser na exegese calvinista ou na exegese arminiana. Eu sou o tradutor, eu sou calvinista. Como é que qual exegese eu uso? Peça comigo, Rodrigo, pastor Rodrigo. Eu tenho duas possibilidades. Eu posso pôr um texto que colabora com o calvinismo, uma tradução, ou eu posso pôr uma tradução que colabora com o arminianismo. Qual tradução que eu uso? A que mais te colabora. Claro, eu sou o tradutor, eu tenho esse direito. Então, todo cristão arminiano, quando ler a Bíblia, tem que entender que a tradução João Ferreira de Almeida é uma tradução calvinística. Sempre entender isso. Então, o que está escrito em João 3,16? Porque Deus amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele continuar crendo seja salvo. É uma ação contínua. Então, o crer tem que ser contínuo. Por isso que Paulo fala, somos cooperadores de Deus. Lá em Filipenses, Paulo fala assim, que o agir e o efetuar é de Deus. Mas somos nós que temos que desenvolver a graça. Peraí, o agir e efetuar não é de Deus? É. Mas eu tenho que efetuar e desenvolver a minha graça. O agir e o efetuar é de Deus. Mas eu, João Flávio, preciso agilizar, trabalhar a minha graça. 2 Pedro 3,18, que fala lá, antes crescei na graça e no conhecimento. Não é, a graça não é irresistível? Se a graça fosse irresistível, eu que tinha que crescer na graça, é só ficar de boa. Deixa Cristo me levar, Cristo leva eu. É a música do Zeca Pagodinho gospel. Tá certo? Não existe pagodinho gospel. Não existe. Você tem que desenvolver a tua salvação. Porque sem santificação, e aí eu cito Calvino. Calvino diz que no processo de santificação, o esforço é humano, sim. Calvino fala isso. Porque se eu falar que eu estou falando isso, vão me chamar de pelagiano pro resto da vida. Mas Calvino fala que na santificação o esforço é humano. Aí, pastor Rodrigo, lá em Hebreus 12,14, se não me falha a memória, ou 13,14, ou 13,12, sem santificação, o que acontece? Ninguém verá a Deus. Ninguém verá a Deus. Logo, se eu não trabalho, isso eu estou falando segundo Calvino, eu estou citando Calvino. Segundo Calvino, eu tenho que trabalhar. Eu, pessoa física, indivíduo, não é Deus, é eu. Ajudado por Deus, mas sou eu. Calvino fala que eu tenho que trabalhar pela santificação. Agora, se eu não me santificar, eu vou para o céu? Não. Está escrito que eu não vou. Sem santificação. Ah, mas Jesus já não morreu na cruz? Morreu. Jesus já não pagou o preço? O preço pelo meu pecado original, ele pagou. Isso é negado pelo pelagianismo. Pelágio não acreditava no pecado original. Esse é um erro. O pecado original foi pago. Está quitado. Vou dar um exemplo. Você deve R$1 trilhão. Vamos fazer de conta que você tem essa dívida. Você consegue pagar essa conta se eu parcelar para você? R$1 trilhão. Não, né? Nem 1 bilhão. Pode ser 1 bilhão, é mais barato. Nem 1 milhão. Então eu vou lá, sem você merecer, sem você me fazer nada, sem eu te conhecer, eu estou te vendo aqui hoje pela primeira vez, eu faço um cheque, dou para você e falo, vai lá, quita a sua dívida. Você vai lá e chega no banco e paga a sua conta. Quanta dívida você tem? 0. Você agora está quitado com a dívida. Aí você agora vai para comer, para viver, como é que você vai fazer? Você vai ficar na rede, dormindo? Não vai, né? Você tem que trabalhar. Então é isso que Paulo está dizendo, você tem que desenvolver o processo. Deus pagou a tua dívida, Deus zerou a tua conta. E agora? Você vai ficar de boa? Tá certo? Ai, pastor, mas eu gosto tanto daquele cântico. Não tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja. E é verdade. Aquele cântico está dizendo que está na oração do Pai Nosso. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade. É isso. Nós temos que nos entregar à vontade de Deus. Agora, entregar-se à vontade de Deus é uma ação de fé.
Entregar-se à vontade de Deus tem um agir. Como é que é a palavra oração? A gente fala orar e agir. Oração, porque a oração tem uma ação. É isso que Deus está falando na sua palavra. Então, eu sou sinergista, o arminianismo é sinergista, porque é uma interação entre o homem e Deus. Lembrando, é sempre Deus que inicia o processo. Aí, respondendo ao irmão que ele fez a pergunta, quem escolhe quem? Foi Deus que escolheu. Lembra Paulo em Romanos? Paulo fala assim, Deus nos amou quando ainda éramos o quê? Pecadores. Quem escolheu quem? Deus nos escolheu. Nós somos os escolhidos de Deus, porque Ele nos escolheu. Claro, o arminianismo crê que Deus escolheu a humanidade toda. 1 Timóteo 2, verso 4. Deus quer a salvação de todos. Tito 2,11. A graça de Deus se manifestou a todos. Não é a todas as raças, tribos e nações, não. É a todos os seres humanos. Essa é a diferença entre arminianismo e calvinismo. Nós cremos que é para todos. Maravilha. Nós temos bastante pergunta, talvez nós vamos conseguir fazer todas. Mais uma vez, lembrando o pessoal, deixar o seu like aí, deixar o seu comentário. Siga-nos nas redes sociais e creio que será muita bênção para a tua vida. Vamos colocar mais uma pergunta aqui para o pastor, e aí nós já vamos caminhando já para os nossos considerações finais, vamos assim dizer, né? Pastor José Aparecido Correia, ele pergunta, qual a visão do Senhor em questão de fazer o apelo usando a expressão aceitar a Jesus como Salvador? É bíblico. Está lá em João 1,12. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Tá certo? Então, quem é que recebe Jesus? Ele bate na porta, mas quem é que recebe? Eu, você. Então, é bíblico fazer apelo? Opa, faça apelo. Wesley fazia, Billy Graham fazia, e tem muitos calvinistas aí que fazem apelo, viu? Isso aí eu não posso acusar os calvinistas, não. Tem que fazer apelo, tá certo? Fazer oração de confissão, eu aceito Jesus como meu Salvador, escreva meu nome no livro da vida, isso é importante. A Bíblia diz assim, lá em Mateus 10, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então tem que fazer apelo, sem nenhum problema. Maravilha. Tem uma pergunta aqui que eu achei ela bastante interessante, que é do Ariel Henrique. Ele pergunta assim, o arminianismo crê na depravação total, como podemos ser a imagem e semelhança de Deus? Então, o arminianismo crê na depravação total, eu creio na depravação, tá? Não tem total. Essa palavra total no calvinismo muda muito. O arminianismo crê na depravação total, mas ele dá outro significado para essa depravação total. Tá entendendo? Quer ver? Vou citar aqui o Jacó Armínio. Então ele fala assim: o livre-arbítrio é incapaz ou de aperfeiçoar qualquer bem verdadeiro, sem a graça. Por quê? Porque o homem está morto. Então, no arminianismo, ele entende que a depravação é tanta que Deus tem que vir com a graça preveniente. É como se Deus fizesse uma pré-ressurreição, ou desse uma introdução na ressurreição ali, né? Da ressurreição do indivíduo, tá? Na regeneração. Deus inicia o processo ali, dá o início ali, o start, e ele então, por um instante, pode responder sim ou não, que é a graça preveniente. Então, o arminianismo crê como o calvinismo na questão da depravação total, quase que identicamente. Mas, no arminianismo, com digamos assim, a graça preveniente, o homem pode falar com Deus, pode ouvir a Deus e responder a Deus. No calvinismo, a depravação total é tanta, eles acham que é morto literalmente. Porque a palavra morto, em Efésios 2:1, é separado de Deus. Porque quando Adão e Eva comem o fruto, eles morrem. Mas eles não morrem no sentido de biológico. Só depois de 930 anos que eles morrem biologicamente. Eles vão morrer espiritualmente, porque eles perdem o contato com Deus. Então isso é morte na Bíblia, morte espiritual. Voltando à questão, essa é a visão calvinística. Então você tem que ser regenerado primeiro, para depois ser salvo. Logo, se você foi regenerado, você não vai recusar, porque aí a graça é irresistível.
Não é assim no arminianismo, muito menos no wesleyanismo. Como eu imagino que eu tenho evidências para isso, Wesley vai acreditar que há imago Dei no homem ainda. E esse homem mesmo, caído e depravado, pode ouvir a Deus. Lá em João capítulo 5, Jesus fala que os mortos, biologicamente, vão ouvir a voz do Filho de Deus. Ó, se o morto, biologicamente, pode ouvir a voz de Deus, quanto mais os demais homens. Caim não era depravado? Totalmente? Sim ou não? Sim. Deus não falou com ele lá em Gênesis capítulo 4, versículo Falou. 6? Falou com ele. Ora, não era um cara depravado? Então, o homem mais depravado do mundo ainda pode ouvir a Deus, se Deus assim quiser falar com ele, porque há o imago Dei. Se esse indivíduo demonstrar algum tipo de contrição, Deus vai falar com ele. Ah, pastor, mas como é que ele pode demonstrar alguma contrição? Quando Jesus morre, o que acontece lá no véu do templo? Se rasga de cima, embaixo. Não é isso? Exato. O que esse véu rasgado significa? Que a radioatividade da graça está no mundo. Tito 2,11. Há uma radioatividade da graça. Então, qualquer homem caído e depravado pode sentir essa graça. Maravilha, pastor. Pastor, antes da gente partir para a finalização aqui, fala para nós um pouquinho sobre este curso que o senhor está lançando em parceria junto com o IBTEC. Somente os predestinados vão fazer esse curso. Maravilha. Eu acho o seguinte, o curso é bacana, é uma introdução, vai ouvir um pouquinho de história, tudo, e quem sabe mais para frente a gente faz um segundo, né? Já uma imersão mais profunda. Mas é uma introdução básica para que o espectador entenda o que é, literalmente, o arminianismo. Então eu apelo aqui aos nossos amados irmãos, você está com o link aí? Manda o link para eles, aí se inscrevam. Está sendo reproduzida também essa live no canal do CACP. Eu peço aos espectadores do CACP que façam o curso. Eu geralmente não vendo curso, porque eu não tenho tempo, mas é o IBTEC que vai cuidar disso, que é um instituto apropriado para isso. Então, os irmãos que quiserem adquirir o curso, com certeza vai ter monitoramento, vai ter uma equipe bacana e vai ser uma benção. Aí está o link aí, né? Que beleza. Isso, maravilha. Só os predestinados vão fazer esse curso, hein? Só os predestinados? Só os predestinados. Maravilha, pastor. Já quero, desde já, agradecer a tua disponibilidade de estar aqui nesse bate-papo com a gente. Será que eu falei muito rápido? Porque eu estou com tanta informação para passar para o espectador, e aí eu estou tentando, de uma maneira, digamos assim, melhor jeito possível passar, e eu começo, minha mulher fala que eu ligo uma matraca, né? Aí eu começo, e como eu sou dislexo, se você não me policiar, perguntando, questionando, eu passo por cima da informação, porque eu já repeti a informação tantas vezes, e às vezes eu acho que eu falei uma parte da informação, eu não falei, então eu espero que eu não tenha deixado dúvida aí para o espectador. Não, ficou muito claro. Para mim, acredito que foi muito claro, e olhando aqui os comentários também, o pessoal tem comentado que foi muito claro, sim, Qual que é a sua igreja? A Palavra de Cristo para o Brasil, a mesma do Bispo Márcio. Ah, então vocês são arminianos. Somos arminianos. E, pastor, mais uma vez, muito obrigado. Deus abençoe o senhor. Está disponibilizando o seu tempo para estar aqui com a gente. Creio que Deus tem aberto portas excepcionais para o senhor e para o IBTEC através dessa parceria. E como o senhor disse, é um primeiro passo e acredito que logo, logo vamos ter aí uma parceria para a gente fazer algo mais conciso, mais, como eu costumo dizer... Mais profundo. Mais profundo, ali o tutano mesmo, né? Participar lá do mais profundo desse trabalho que é tão especial e importante. Como o senhor disse lá no começo, os arminianos, eles, de alguma forma, despertaram um pouquinho mais para poder estudar, para aprender um pouquinho mais. Quero fechar essa live, pastor, dizendo o seguinte: não tenham ódio e raiva dos calvinistas. Verdade. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe. E, se Deus quiser, logo, logo mais, estamos aí com um trabalho mais conciso, mais forte. E quem quiser saber o resto das perguntas aí, é só fazer o curso.
Exatamente. Vai lá no curso, se inscreva e vamos para cima. Deus abençoe, meu pastor. Muito Um obrigado. abraço, querido. Deus te abençoe. Obrigado pela gentileza aí. Nós que agradecemos.